Olá, me chamo Marta Jarandia, sou estudante de Direito e gravo conteúdos para estudar. No Spotify tem muito conteúdo meu gravado lá, mas agora migrei aqui para o YouTube. E se quiser estudar comigo, basta me seguir, dar um curtir e se inscrever no canal para receber notificações de novas publicações. Então chega de papo e partiu estudar. Olá pessoal, nós estamos falando sobre as competências da Justiça do Trabalho, tratando especificamente da competência material. No vídeo anterior, nós fizemos dividido aí, parte 1, este é o parte 2, a gente vai continuar aqui nos incisos do artigo 114 da Constituição Federal, lembrando que eu não estou seguindo a ordem, tá? Eu estou estudando conforme minha professora deu em sala. Então, nós estamos falando que a Justiça do Trabalho é competente para julgar as ações que envolvam, tá? Então, agora nós estamos no inciso 4, que são ações que envolvam ações por mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, tá? Em matéria trabalhista. Então, é bem assim que tá o inciso 4 do artigo 114. Os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição, no caso trabalhista. Bem, gente, o mandado de segurança, só para a gente fazer um resumo básico aqui, não é o tema aqui falar desses remédios constitucionais, mas só para a gente não ficar assim, do zero, né? Para até lembrar e refrescar a memória, o mandado de segurança é uma ação mandamental com o objetivo de evitar o abuso de poder de uma autoridade pública. É previsto no artigo 5º da Constituição Federal e tido como um direito fundamental. Então, ações envolvendo mandado de segurança passam a ser de competência da Justiça do Trabalho quando se tem como autoridade coautora, então, por conta dessa outra entidade, né, autoridade, vou repetir a frase, tá? Ações envolvendo mandado de segurança passam a ser de competência da Justiça do Trabalho quando se tem como autoridade coatora alguma autoridade relacionada à justiça trabalhista. Então, se tiver uma autoridade coatora que seja relacionado à justiça trabalhista, cabe aí a ação, a reclamação trabalhista junto à Justiça do Trabalho, tá? Competência da Justiça do Trabalho. O habeas corpus, previsto também na Constituição Federal, é uma ação cabível para a proteção do direito de locomoção. Em regra, impetra-se em ordem de habeas corpus na Justiça do Trabalho, quando o juiz do trabalho, no exercício de sua função judicante, prende ou ameaça prender testemunhas ou advogado, sei lá. Será cabível na Justiça do Trabalho sempre que houver restrição da liberdade de locomoção do empregado ou trabalhador por parte do empregador ou tomador de serviços, tá? Era muito comum nas situações de depositário infiel, aquela pessoa que fica incumbida pela justiça para guardar alguma coisa numa ação, né? Algum móvel, algum bem. Atualmente, essa discussão não persiste mais, tá? Do depositário infiel, uma vez que não é mais possível a prisão do depositário infiel. De acordo com a leitura da súmula vinculante 25. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. A gente sabe, um estudante avançado de direito, avançado porque eu estou no 8º semestre agora, no 2º semestre de 2024, que a prisão civil não é mais prevista para o depositário infiel, somente em caso de pensão, ação de alimentos, né? Mas nessas outras situações envolvendo as relações de trabalho, o habeas corpus também vai ser impetrado junto à Justiça do Trabalho. E por fim, ainda como remédio constitucional, do inciso 4 que nós estamos falando, o habeas data, que é a ação que assegura o livre acesso a qualquer cidadão a informações relativas a ele próprio, constantes em registros de entidades governamentais ou de caráter público. Então, se precisa de uma informação sua pessoal, você tem o direito de tê-la, tá? Sei lá, vamos imaginar junto a, sei lá,
a empresa que você trabalha, pública, você precisa de uma informação, uma certidão e eles não te dão. É uma informação, é habeas data, tá? Então, na Justiça do Trabalho, podemos apontar 3 finalidades nas quais o habeas data poderá ser utilizado, tá? Perante a Justiça do Trabalho como competente. Quando for assegurar conhecimento de informações, como eu acabei de falar no exemplo, retificar dados e anotação nos assentamentos, tá? Agora, em crimes nas relações de trabalho, a competência é a justiça comum, tá, pessoal? Aqui nós estamos falando de situações das relações de trabalho que estão excluídos os crimes. Por isso que a competência que nós estamos falando aqui é a justiça do trabalho. Ainda no artigo 114, inciso agora 8. A Justiça do Trabalho é competente para julgar as ações envolvendo execução de contribuições sociais decorrentes de sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho. O inciso 8º está assim. A execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1, a linha A, e inciso 2 e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferiram. A Justiça do Trabalho tem competência para executar as contribuições sociais relativas às suas sentenças proferidas. Isto significa que, em relação aos valores anunciados como devidos pela Justiça Laboral, se houver contribuição social referente a esses valores, a Justiça do Trabalho terá competência para executá-las. Então, houve um processo, né? E do valor existem contribuições sociais a serem feitas, tá? A competência da Justiça do Trabalho. Então, contribuições sociais executadas na Justiça do Trabalho são as contribuições previdenciárias, decorrentes das sentenças condenatórias e sentenças homologatórias de acordo. Então, houve um acordo ali num processo trabalhista, então, as contribuições decorrentes desse acordo também de sentenças condenatórias ou homologatórias extrajudicial também são executadas pela Justiça do Trabalho. Serão executadas de ofício, tá? Na Justiça do Trabalho, pelo juiz. E, nesse caso, o INSS precisa verificar se as parcelas já pagas tiveram correto recolhimento ou não, para, se for o caso, recorrer. Então, o INSS tem que ficar ligado nesses processos. Mas somente as decorrentes das verbas discriminadas no acordo. Então, no acordo tem que vir discriminadas quais são essas verbas, tá? As contribuições que porventura não foram pagas anteriormente ao que estiver no acordo, na petição em uma sentença declaratória, são executadas na Justiça Comum, tá? Então, as contribuições que não foram pagas anteriormente ao que estiver no acordo, então, porque só vai ser pago no acordo, só vai incidir essas contribuições naquelas que estiverem discriminadas no acordo. Sei lá, coisas que ficaram para trás, que não estiverem no acordo, elas têm que ser executadas na Justiça Comum e não na Justiça do Trabalho. É isso o que diz o inciso aqui, tá? E nós temos ainda 2 súmulas. Vou ler para vocês 2 súmulas, tá? Do TST, Tribunal Superior de Justiça. A 368, que diz: a Justiça do Trabalho é competente para determinar o recolhimento das contribuições fiscais. A competência da Justiça do Trabalho quanto à execução das contribuições previdenciárias limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores objetos de acordo homologado que integrem o salário de contribuição, que é um pouco do que eu expliquei aqui, tá? E a súmula vinculante 53 diz que a competência da Justiça do Trabalho prevista no artigo 114, inciso 8 da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Essa súmula vinculante do STF fala um pouquinho, o texto é um pouquinho diferente, mas casa com o que está na súmula do TST. Tá bom, pessoal? O que mais? Tenho mais um curtinho aqui. A Justiça do Trabalho é competente também para julgar as ações previstas no inciso 7 desse artigo 114, longuíssimo, nós estamos estudando,
que são ações decorrentes de penalidades administrativas aplicadas ao empregador. Então, gente, o inciso fala assim: as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho. O que é isso? São multas fixadas pela fiscalização do trabalho. Então, as empresas têm auditoria, principalmente as empresas públicas, né? E essas multas são executadas na Justiça do Trabalho, tá? A execução dessas multas são de competência da Justiça do Trabalho. Então, um exemplo desse é a fiscalização do Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho vai numa empresa, seja ela pública ou privada, verifica ali alguma condição, sei lá, de insalubridade ao trabalhador, qualquer problema nessa relação de trabalho, que for fixada uma multa pelo Ministério do Trabalho, então essa multa vai ser executada através de uma ação na Justiça do Trabalho, tá? E eu tenho mais um item aqui, que vai ser o penúltimo, tá? Porque o último é bem curtinho. Eu vou tomar uma água pra gente respirar e eu vou vir falar aqui sobre os conflitos de competência entre os órgãos que tratam as questões trabalhistas. Ele é um pouco complicadinho, então vamos respirar. Vamos continuar. Tá quase acabando, tá, gente? Não é tão complicado assim como eu os assustei. Ainda no inciso 114, ele fala que a Justiça do Trabalho é competente também para julgar as ações envolvendo conflitos de competência entre órgãos que tratam de questões trabalhistas. Então, diz assim o inciso 5. Os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1. Bom, a gente já falou, a gente já estudou em vídeo anterior que a Constituição Federal define que se não existir vara do trabalho em uma cidade, né? Pensem numa cidade pequena, a ação trabalhista pode ser atribuída a uma vara de um município próximo, então, ou a depender do TST, né? Do Tribunal Superior do Trabalho, ou ainda pode ser processado pela Justiça Comum. Entretanto, se houver recurso, este segue para a Justiça do Trabalho. Então, vou repetir o que eu já falei em estudos anteriores. Se quem julga as ações trabalhistas, em sua maioria, né, como nós estamos vendo, é a Justiça do Trabalho, salvo algumas exceções. Se numa determinada cidade não houver vara do trabalho, Justiça do Trabalho, o TST, não é aleatório, o TST vai definir, por exemplo, um município próximo àquela cidade, aquele município, né, para o julgamento das ações trabalhistas, mantido dentro da Justiça do Trabalho, ok, sem problema. Mas, se próximo a essa cidade, a esse município, não houver Justiça do Trabalho em outra cidade, então o TST pode determinar que as ações trabalhistas serão julgadas pela Justiça Comum. Mas, se houver recurso da decisão final, né, da decisão ali na primeira instância, e for subir para o tribunal, como está na Justiça Comum, seria o Tribunal de Justiça, certo? Mas não, como é matéria trabalhista, apesar de ter sido iniciado na Justiça Comum por não haver justiça trabalhista naquele local, o recurso deve seguir para o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, voltar para a Justiça do Trabalho. Ok, isso a gente já havia até estudado, mas nós não vamos esquecer, tomara que caia na sua prova, porque você não vai esquecer, e eu não vou. Agora, se dois órgãos, porque a gente viu que pode ser Justiça Comum e Justiça do Trabalho, né? Se dois órgãos do Poder Judiciário quiserem julgar determinada ação, então existem regrinhas, tá? E nós vamos ver quais são essas regrinhas agora. Se for TRTs iguais ou diferentes, tá? Então, porque toda a vara do trabalho é subordinada a um TRT. Lembra que São Paulo tem 2, segunda região, 15ª região em Campinas, tal. Os outros estados têm. Quais são os estados que não têm? Quem viu meu vídeo anterior, viu que os estados que não possuem, vamos ver se eu tô afinada, né? TRT, Tribunal Regional, segunda instância, eu lembro da sigla RATA,
Roraima, Acre, Tocantins e Amapá, né? Então, nós temos essa distribuição aí na Justiça do Trabalho. Então, se for uma ação que envolva TRTs iguais ou diferentes, a regra é: se forem subordinados a TRTs iguais, então, vamos pensar aqui em São Paulo, tá? A ação está envolvida aí, 2 TRTs estão querendo, duas varas dentro de São Paulo, tá? Subordinados ao TRT da segunda região. Então, as duas varas estão ali envolvidas na ação e cada juiz em sua vara acha que ele tem que julgar. Se forem TRT iguais, então, portanto, da segunda região de São Paulo, quem decide a competência é o TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Então, exemplo, determinada vara do trabalho versus determinada vara do trabalho. Então, digamos que seja a vara, sei lá, Barueri e Osasco, nem sei se tem, tá? Acredito que sim. As duas estão dentro do mesmo TRT da segunda região de São Paulo. TRTs iguais, quem decide? O próprio TRT. Então, o tribunal que vai falar, não, é de Osasco, não, é de Barueri, tá? Se os TRTs forem diferentes, né? Então, é uma vara de um TRT, sei lá, de São Paulo e o TRT do Rio de Janeiro, TRTs diferentes, certo? TRTs diferentes, quem decide a competência é a instância superior, tá? É o Tribunal Superior do Trabalho, é o TST. Então, é o chefe que vai decidir, tá? Então, são TRTs diferentes, de estados diferentes, né? Vamos falar assim, varas diferentes. Então, os TRTs são diferentes. Então, uma ação, sei lá, de Sorocaba, tem um juiz aqui de Sorocaba que está envolvido nessa ação, e nessa mesma ação tem um envolvimento de um juiz, sei lá, de Niterói, do Rio de Janeiro. São duas varas de TRTs diferentes. Quem vai decidir qual é a competência para julgar essa ação? O TST, tá bom? TRT igual, varas dentro de um TRT igual, que decide o TRT, e varas de TRT subordinadas a TRTs diferentes, quem decide, então, é o TST. Não é difícil, né, gente? O que mais? Ainda no inciso 5. Conflitos envolvendo órgãos sujeitos a justiças diferentes. Então, a nossa primeira regra falava da justiça do trabalho. Todo mundo ali junto e misturado. Agora, se forem justiças diferentes, como eu disse que poderia iniciar na justiça comum, uma ação trabalhista. Então, eles vão ser julgados pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça, tá? É a competência. Então, por exemplo, um TRT, tá? A ação tá ali envolvida numa vara, num TRT, no Tribunal Regional do Trabalho, e o Tribunal de Justiça, como exemplo que eu dei. Começou pelo Tribunal de Justiça, né? A ação, e subiu pro TRT. São justiças diferentes. Você consegue entender? São justiças diferentes. Ou, por exemplo, um TRT versus um TRF, que as matérias são completamente diferentes. Também, quem vai decidir é o STJ. O STJ, aí já não é nem mais da Justiça do Trabalho, tá? É o STJ, aí um órgão do Judiciário, o órgão superior, tá bom? Então, se justiças diferentes, quem julgação é o STJ, tá? Não é o TST, não. Não é o Tribunal Superior do Trabalho. É o Superior Tribunal de Justiça, STJ, tá? E quando tiver algum tribunal superior no conflito, nós estamos falando só por enquanto tribunal, certo? Mas lembra, existem as instâncias especiais lá em cima, os superiores tribunais. Então, elas serão julgadas pelo STF, as ações, tá? Se for superior tribunal, TST, Tribunal Superior do Trabalho, sei lá, versus o STJ, tá? São tribunais lá na última instância especial. Quem vai julgar essa ação trabalhista é o Supremo, o STF, tá bom? Então, este é o inciso 5, tá? Que vai julgar conflitos de competência entre órgãos que tratam de questões trabalhistas. E por fim, gente, que aí já é mais tranquilo,
nós temos aqui, já não é nem mais o artigo 114, tá? Esgotamos o 114. Ainda para falar de competência, que a gente acabou de falar de conflito, a súmula 420 do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, é muito importante vocês terem meio que desenhado mentalmente a estrutura do judiciário, entendeu? Para ficar essas siglas e toda essa TST, VARA, TST, TRT, VARA, tô falando da justiça, tá? VARA ali, Juiz do Trabalho, TRT, Tribunal Regional e do Trabalho, e TST, Tribunal Superior do Trabalho, a gente tem que ter isso bem na mente. Desenhado todo, né? Toda a justiça comum, justiça estadual, justiça federal. Não fica muito difícil de entender. Então, pega no YouTube aí o mapa mental para poder desenhar a estrutura do judiciário. Para mim, já tá bem mais tranquilo, assim, de pensar. É muito importante nessa altura do campeonato os senhores terem desenhado a distribuição da justiça brasileira, tá? Então, voltando aqui aos conflitos, nós vimos aí o inciso 5 do artigo 114, mas a súmula 420 do Tribunal Superior do Trabalho, tá? A súmula 420 diz que não há conflito de competência entre o Tribunal Regional do Trabalho, né, a instância abaixo dele, o TRT, e a vara do trabalho a ele vinculada. É simples, né, gente? Se, vamos supor, a vara sei lá, de Assis, de São Paulo, município de São Paulo, não vai entrar em conflito com o próprio TRT, certo? Não, que ele é subordinado. Vamos pensar aqui, mais aqui na região da Grande São Paulo, sei lá, uma cidade, São Roque. São Roque está subordinado, sei lá, acho que é o segundo TRT, né? O da capital, penso eu que não tá no de Campinas. Campinas é o 15º. Então, pensamos assim, São Roque subordinado ao segundo TRT. A vara de São Roque é subordinada ao segundo TRT da capital. Ele vai entrar em conflito com o próprio TRT que ele é subordinado? Não, tá? Mas a súmula 420 do TST frisou isso, para que não haja mesmo dúvida, tá? Então, uma vara que é subordinada a um tribunal, não vai haver conflito entre eles para o julgamento de determinada ação trabalhista, porque ele é subordinado àquele tribunal. Então, ele vai julgar que, se tiver recurso, vai subir para ele e tá tudo certo. E aí, pessoal, a gente esgota, então, a competência material. É importante estudar essa competência, principalmente lá no inciso 1, que é mais extenso, tá? Na verdade, todos são importantes, para a gente, então, poder passar para a competência territorial, que vai ser o próximo assunto. Por enquanto, obrigada e até lá.